A paz de Cristo para a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor José Gino, da Igreja Pentecostal dos Remidos, que está localizada na Rua do Minério, em São José da Serra, município de Jaboticatubas. Amém? Estou passando para deixar uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua reflexão. Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 100, que nos diz assim, a partir do versículo 1: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Amém? Eu quero falar a respeito de protocolo e oportunidade. A palavra protocolo significa um conjunto de regras a observar em matéria de etiqueta, como as que são seguidas em cerimônias oficiais. E a palavra oportunidade, um dos significados dela é ocasião favorável. Outro significado é conveniência. Amém? Então nós vamos falar sobre protocolo e oportunidade. Intimidade não garante o respeito. Intimidade não produz o respeito, mas o protocolo, ele cria o respeito. Amém? Você pode ter uma pessoa que tem intimidade com você, mas às vezes não te respeita. Agora, o protocolo, ele cria o respeito. E nós vemos aqui que até na presença de Deus há um protocolo, né? Para entrar na presença de Deus. Versículo 2 fala, Salmo 100, versículo 2: Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Versículo 4: Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém? Então há um protocolo, né, a ser seguido para entrar na presença do Senhor. É o louvor, é a gratidão. Amém? Quando Daniel e seus 3 amigos, né, Ananias, Misael, Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam em Babilônia, foi passada uma instrução para separar alguns jovens ali para servir ao rei Nabucodonosor, né? Mas havia um protocolo a ser seguido, né? Essa palavra vai estar lá em Daniel 1, capítulo 1, versículo de 3 a 5. Havia um protocolo a ser seguido para só depois entrar na presença do rei Nabucodonosor. E só depois de 3 anos é que Daniel, Ananias, Misael e Azarias poderiam entrar na presença do rei Nabucodonosor. José, filho de Jacó, ele foi vendido por seus irmãos. Ele estava agora no Egito e ele estava em uma prisão. E José passou alguns anos na prisão, aprendendo a servir na escassez, né? E quando a oportunidade, né, veio para José, para ele estar diante do rei, né, diante de Faraó, José sabia que tinha um protocolo a seguir. Amém? O rei tinha tido 2 sonhos que tinha deixado ele perturbado, e José, Deus usava ele para interpretar sonhos. E foi chegado essa palavra a respeito de José, né, pelo copeiro do rei, a qual José interpretou um sonho a respeito dele e do padeiro, que se cumpriu ali na risca. Então,
José estava com a oportunidade, o tempo favorável agora, estava o vento soprando a favor de José. Ele teria uma oportunidade, amém? Existem oportunidades que são únicas, você está entendendo? Então, o bispo Dag Mills, ele diz o seguinte: você nunca vai poder causar a segunda boa impressão. Então, existem oportunidades que são únicas. Aquela oportunidade para José era única. Então, José sabia que havia um protocolo para estar na presença ali do rei. E qual que era o protocolo? Os egípcios detestavam barbas. Então José se barbeou, trocou de roupa, né, e foi levado à presença do rei, à presença de Faraó, interpretou o sonho e logo em seguida José já foi constituído governador ali do Egito. A quebra de um protocolo pode fazer alguém despencar do lugar de destaque e cair no esquecimento. Amém? Quando a pessoa quebra um protocolo, isso pode fazer que ela se despenque do lugar aonde se encontrava, até mesmo um lugar de destaque, e caia no esquecimento. Nós vemos isso acontecer na vida da rainha Vasti. Ela quebrou um protocolo de obedecer à ordem do rei Assuero, que mandou buscá-la para apresentar aos povos e os príncipes. Essa palavra está no livro de Esther, capítulo 1, versículo 11. Então ela foi tirada do seu trono e foi mais na frente, no decorrer do livro, você vai ver que Esther ocupou o lugar da rainha Vasti. Não se via mais falar em Vasti. Ela sumiu da história, ela despencou porque ela quebrou um protocolo. Então há uma importância muito grande de obedecer protocolos. Amém? Protocolo cria respeito. Intimidade não garante o respeito, diz o Dr. Mike Murdock. Intimidade não produz o respeito, mas o protocolo, ele cria o respeito, né? O pastor Josué Brandão, um grande homem de Deus, ele diz o seguinte: quem não aprende a cadeia de honra da sua vida, despenca do trono que foi posto. Você não é digno da posição que está, se não aprendeu a honrar quem te levou para ela. Então, Vasti quebrou o protocolo, ela desonrou ali o seu marido, o rei, e ela foi tirada do seu trono, e outra pessoa foi nomeada para entrar no seu lugar. Radassa, que é Esther, né, que ocupou o lugar de Vasti, ela passou por um tratamento de 12 meses de purificação, para então depois receber a sua oportunidade. Amém? Então há um protocolo também para entrar na presença de Deus. O protocolo é o louvor. Havia protocolo a ser obedecido ali para entrar na presença dos reis. Existe protocolo, né? Que nós precisamos obedecer quando nós entramos em certos lugares, quando conversamos com algumas pessoas. Nem todo mundo é igual, as pessoas são diferentes. Então a gente tem que tratar, né, de forma a qual é requerido. Há um protocolo a ser obedecido, ele deve ser obedecido. Amém? Lembra, Bartimeu, ele teve uma única oportunidade. Então existe oportunidade que são únicas. Que você possa refletir nisso, né, a respeito de protocolo e oportunidade. Que Deus te abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça e que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Em nome de Jesus, e quem crer nisso diz amém.